Fala, galera que me acompanha aqui no canal do YouTube. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Estamos chegando aqui nessa sexta-feira. Vamos falar aí a respeito do futebol de Pelotas. Mas antes eu queria pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, curtir, comentar, compartilhar, ajudar o canal a crescer ainda mais. Aqui no YouTube é Rodrigo Oliveira Narrador. Também estou nas outras redes sociais, no Facebook, facebook.com/Rodrigo Oliveira Narrador. No Instagram, Narrador Rodrigo. E também lá no Twitter, no mesmo endereço do Instagram, Narrador Rodrigo. Então, só chegar lá e trazer aí as suas opiniões, trazer também aí os seus comentários, enfim, nos ajudar aqui a fazer o canal Rodrigo Oliveira Narrador. Bueno, pessoal, vamos lá então, vamos falar do Pelotas, vamos começar falando do Pelotas, até porque tem troca, né, na comissão técnica da equipe Áureo Cerulha, né? O Ricardo Cobalcini acabou sendo demitido ontem após a derrota em casa para a equipe do Aimoré 2-1. Então o Ricardo Cobalcini não é mais técnico do Pelotas. Pelotas anuncia hoje ainda o Rafael Jacques como novo técnico. Já estava acertado Rafael Jacques já quando o Pelotas foi a Novo Hamburgo para jogar contra o Juventude. E depois, né, do jogo contra a equipe do São Luís, ou na semana do jogo contra o São Luís, o Rafael Jacques já havia sido contactado e já deixado em stand-by. Caso acontecesse um insucesso no jogo contra o São Luís, o Ricardo Cobalcini seria demitido e o Rafael Jacques seria contratado. E foi o que aconteceu, um insucesso contra o Aimoré e a demissão do técnico Ricardo Cobalcini e a contratação de Rafael Jacques. Portanto, Rafael Jacques é um novo técnico do Pelotas. E a dança das cadeiras do técnico segue, né, no Campeonato Gaúcho, né? O Esportivo já havia demitido o Luiz Carlos Inck, trouxe o Rogério Zimmermann, o São José demitiu o Carlos Moraes, treinou o interino no jogo contra o Ipiranga, tomou uma sapatada. Hélio Vieira, história aqui no futebol de Pelotas, é o novo técnico da equipe do São José, o Hélio Vieira, que conseguiu, né, salvar, manter o Aimoré na série A do Campeonato Gaúcho na temporada passada. Então, aí as danças dos técnicos no Campeonato Gaúcho. Bueno, vamos então à análise do jogo, cara, porque o jogo ele foi um jogo traiçoeiro pro Pelotas e principalmente pro técnico Ricardo Cobalcini, né? Se pegar desempenho do Pelotas, o que o Pelotas produziu no primeiro tempo não era para perder, né? Mas o que ofensivamente o time produziu, a defesa destruiu. O sistema defensivo do Pelotas, mais uma vez, foi terrível. Terrível. E o primeiro tempo, comprometedor. E o primeiro tempo terminou 2-0 para a equipe do Aimoré, justamente por conta do sistema defensivo do Sport Clube Pelotas. Tanto o Maurício quanto o Silvio, os laterais, o Thomas Luciano, que inclusive saiu no intervalo, o Gabiga, a proteção do sistema defensivo, o Moisés não jogou bem, enfim, foi uma noite assombrosa do sistema defensivo do Pelotas. E aí quando você tem um time desequilibrado, um sistema ofensivo produzindo e um sistema defensivo não segurando as pontas, aí acontece o que aconteceu, né? Aí acontece o resultado. Não sei se talvez seja, mas esse talvez foi o melhor primeiro tempo do Pelotas na parte ofensiva. Só que na parte defensiva o time acabou comprometendo demais. E aí, claro, obviamente ficou insustentável a permanência do técnico Ricardo Cobalcini, que já tinha prazo de validade. É verdade, já tinha prazo de validade, já dava para ver, já estava dando sinais, o time já estava dando sinais de que não tinha condições de seguir, né, com essa questão aí da produtividade dos resultados, e o Pelotas venceu o Juventude numa grande partida, numa grande atuação, jogou mal, péssimo contra a equipe do São Luís, voltou a repetir erros defensivos no jogo contra o Aimoré, mas não teve uma partida ruim contra a equipe do Aimoré.
não teve uma partida ruim ofensivamente. Defensivamente, o Pelotas foi muito mal, mas ofensivamente o Pelotas conseguiu produzir. O João Vieira foi muito bem, o Zé Aldo teve boa participação, o Marcão também. Enfim, o pessoal de frente conseguiu produzir, só que o pessoal da parte defensiva, que tem que ser responsável por segurar o placar, não conseguiu ter êxito, não conseguiu segurar, não conseguiu ter pelo menos uma parte defensiva assim, normal. Jogadores muito destoados. O primeiro gol do Aimoré, o gol do Luiz Soares, é uma bola que o Isaías recebe pelo meio e o cara conduz 15 metros com liberdade. Com liberdade para pensar o que fazer. Ele tinha possibilidade do chute, ele tinha possibilidade do passe. Ele tocou pro Luiz Soares e o Luiz Soares também com extrema facilidade. Ninguém chegou para atrapalhar. O Maurício estava mal posicionado, saiu que nem maluco para tentar bloquear o chute do Luiz Soares, não conseguiu. Ele não sabia se ele dava o combate no Isaías ou se ele combatia o Luiz Soares, enfim, completamente perdido. E aí o Soares colocou a bola pro fundo do gol, abrindo o placar. E ali virou um Deus nos acuda no sistema defensivo do Pelotas. O Pelotas foi para cima em busca do empate, criou 2 oportunidades. E aí depois de uma bola, de um escanteio, que a defesa tira, não tinha ninguém do Pelotas posicionado para cima na bola. O João Denoni pega, aliás, olho nesse João Denoni, hein? Bom jogador, hein? Bom volante esse João Denoni, hein? Jogador que é formado na categoria de base do Palmeiras. E aí, né, o João Denoni faz uma inversão de bola pro lado esquerdo, que acha o jogador, o Guilherme Beleá, da equipe do Aimoré, completamente livre, né? Aí o Guilherme Beleá acaba colocando a bola para o fundo do gol, fazendo 2-0. E o Pelotas seguiu em cima. O Pelotas fez uma pressão muito grande ainda no final do primeiro tempo. Teve lance que foi reclamado do pênalti, que achei até que não foi no primeiro tempo, né? Teve outras situações em que o Marcão tentou. Pressão mesmo. Goleiro fazendo defesa. Enfim, jogador do Aimoré bloqueando a bola ali praticamente em cima da linha. Mas o Pelotas não conseguiu ser efetivo. No segundo tempo, o que o técnico Ricardo Cobachini fez? Ele matou a melhor arma de ataque do Pelotas. Está certo que ele tinha que fazer alguma coisa no intervalo. Ele tinha, por obrigação, fazer alguma coisa no intervalo. O que ele fez? Ele tira o Thomas Luciano, coloca o Marcos Paulo, tira o João Vieira da principal função dele, que era armar o time, e ele estava produzindo para isso, e coloca ele para jogar na lateral direita, lateral ponta. Matou o time, né? Matou o time. Aí depois ele faz uma outra modificação, né? Ele coloca o Wesley para jogar pelo flanco. Bustamante, mais uma vez, não fez uma grande partida, não fez aquilo que se espera dele. Enfim, é um investimento que o Pelotas fez no Bustamante para ser o diferencial do time no Campeonato Gaúcho, e esse investimento ele não está se pagando, ele não está sendo esse jogador que se espera dele, e enfim, né, o Pelotas atrasa mais uma vez a sua campanha no Campeonato Gaúcho, porque troca de técnico. Chega o Rafael Jacques tem potencial, é um bom treinador, ele entende o futebol do interior, mas não sei se com essas peças ele vai conseguir. E contratar quem? O campeonato já passou na metade. Contratar quem? Contratar jogadores para 5 jogos, né? Sendo que desses tem agora já no sábado o Grêmio na Arena, tem o Clássico Brapel, tem o jogo contra o Caxias, enfim, vai ter um confronto direto contra o São José, né? Enfim, é uma situação complicada que o Pelotas acabou se colocando, né? E são, né, o ônus que o Pelotas está pagando por ter feito uma campanha ridícula o ano passado, por ter ficado nas últimas colocações. Só não foi rebaixado por um acordo que teve dos clubes e a Federação Gaúcha de Futebol para não haver rebaixamento na temporada passada. Mas aí você olha o São Luís está fazendo uma campanha totalmente oposto ao que o Pelotas fez, e com os mesmos recursos que o Pelotas teve nesse ano. Apostou no Paulo Henrique Marques, que é o técnico que conhece lá o São Luís, e o São Luís está lá ponteando,
vai conseguir classificação para a próxima fase muito provavelmente. Então, né, o Pelotas vai ter que repensar muito o seu futebol e o que fazer daqui para frente. Enfim, a situação é complicada, a situação é terrível, né? Troca de técnico, ainda não está na zona do rebaixamento do Pelotas, mas obviamente não está porque o Novo Hamburgo não venceu o Brasil. O São José está numa fase terrível. Então por isso que eu acho que o Pelotas vai ter que dar um choque de realidade agora. Vamos ver se com a troca de técnico vai ser possível. Mas é aquilo, né? São sintomas de um time em que está começando a dar sinais de fraqueza no momento crucial do campeonato. Bom, a gente sempre tem aquele time que já arranca o campeonato e a gente sabe que ele vai ser rebaixado, e a gente tem aquele time, né, que ao longo da competição ele vai dando esses sinais, ele vai demonstrando que ele vai ser rebaixado, né? O time que já desde o começo do campeonato já vem dando sinais de que vai fraquejar e vai cair, né, é o Novo Hamburgo. Agora tem outros times ali que estão dando outros sinais. São José, o Aimoré chegou a dar o sinal, se recuperou agora. O Aimoré que vem a Pelotas leva 6 pontos na bagagem. E agora, né, o Pelotas, o Esportivo e o Pelotas. São muitos clubes brigando por 2 vagas. Isso é bom pro Pelotas. Mas o Pelotas vai ter que vencer os confrontos diretos. Tem um Esportivo na Boca do Lobo, vai ter que ganhar no Esportivo, né? Enfim, vai ter que conseguir fazer pontos, vai ter que ganhar do São José, né? Que é o confronto direto. Empatou com o Novo Hamburgo, mas lá era começo de campeonato. Vai ter Novo Hamburgo, vai ter o Novo Hamburgo, aliás, o Esportivo na Boca do Lobo, e vai ter o São José lá no carpete do Pasto Areia. Esses 2 jogos não tem negociação, esses 2 jogos vai ter que vencer. Contra o Caxias dá para especular um empate, apesar de ser o jogo na Boca do Lobo. Tem que vencer o Clássico Brapel, no Bento Freitas. Não sabemos como é que vai se comportar o time do Pelotas. No duelo contra o Grêmio, bom, tudo que vier desse duelo contra o Grêmio já será um baita lucro. Enfim, então, Rafael Jacques é o novo técnico do Pelotas, o Ricardo Cobachini demitido do Esporte Clube Pelotas. Desejamos aí toda a sorte do mundo pro Ricardo Cobachini nos seus novos projetos, né? É um cara, gente boa, gente da melhor qualidade, né? Deu um azar que o Pelotas não conseguiu ter os recursos ideais para conseguir montar um time competitivo para ele. Certo, galera? Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, curtir, comentar, compartilhar. Um abraço e eu volto com o vídeo do Brasil.